Queridas, hoje então o nosso tema é vida em comunhão, né? Quando a gente fala em comunhão, eu gosto muito de procurar o significado das palavras, né? Até quando eu vou fazer qualquer estudo, tô lendo a Bíblia, eu gosto de ler em versões diferentes, porque às vezes muda uma palavra e muda todo o sentido. Então, comunhão é coisas em comum, tá? Então, por exemplo, se eu faço coisas em comum com vocês, em harmonia, e eu tô tendo comunhão com vocês. Por isso que diz que é tão importante termos comunhão uns com os outros, né? E comunhão com Deus, principalmente. Quando Deus nos criou, né? Ele criou para a gente ter esse relacionamento com Ele. Por isso que Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Porque Ele queria que a gente tivesse características do próprio Deus. Ninguém quer ter comunhão com pessoas diferentes da gente. Na é verdade, a gente acaba tendo comunhão com pessoas que são mais parecidas com a gente. É mais fácil a gente se dar bem com quem tem coisas em comum com a gente. Só que com a queda, com o pecado, quando o homem decidiu não obedecer, não escolher, não confiar em Deus, essa comunhão foi quebrada. Porque a comunhão, ela também é algo que é confiança. Ninguém tem um relacionamento se a pessoa não confia no próximo. A comunhão no casamento, ela é confiança. Quebra a confiança para ver o que acontece. Acaba a comunhão. Então foi isso que aconteceu quando a gente decidiu, né, lá através de Eva e Adão, não confiar em Deus, não obedecer a Deus. Essa comunhão foi quebrada. E a gente sabe que para salvar esse relacionamento, desde lá de trás, durante toda a história da humanidade, Deus criou planos e estratégias para a gente voltar a ter comunhão com Ele. Todas as vezes que Ele levantava um profeta, levantava um juiz, levantava um homem de Deus para pegar o seu povo e tentar fazer com que o seu povo o conhecesse o caráter dele, era uma maneira de tentar novamente ter essa comunhão. Né? E aí, quando o plano perfeito foi feito através de Jesus, né, que ele, sem pecado, ele entregou a sua vida por nós, ele abriu novamente a oportunidade de termos comunhão com Deus. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, aceita o que Jesus fez por nós, o Espírito Santo passa a morar em nós e a gente passa a ter uma comunhão fixa, certo? Então, uma pessoa que ela tem um coração convertido, ela não precisa necessariamente de um dia certo para falar que está tendo comunhão com as pessoas, porque ela já é templo do Espírito Santo. Ela própria já abriga o espírito da comunhão. Ela é comprometida, exatamente. Então ela e Deus são a mesma coisa. Não tem como ela no domingo ela ter comunhão e na segunda ela sair falando mal das pessoas. Claro que a gente sabe que aquelas pessoas que não têm as coisas em comuns com a gente, que são pessoas, por exemplo, que conhecem a palavra de Deus diz que a gente não deve se assentar à roda dos escarnecedores, dos zombadores. O que isso significa? Que a gente não pode ter comunhão? Não é isso, a gente não pode fazer dissensão de pessoas, né? Porque a gente tem que alcançar esses. Só que a gente não deve fazer aquilo que eles fazem. A gente não deve praticar as mesmas coisas que eles, porque eles não estão andando em comunhão com Deus. Nosso padrão de referência é sempre Deus. Né? Porque tendo comunhão com Deus, a gente consegue ter comunhão com a gente mesmo, a gente fica em paz. Né? Dificilmente você pega uma pessoa que não consegue viver em paz, não estou falando de uma coisa circunstancial, todos passamos por problemas, certo? Mas uma pessoa que consegue lidar com todos os problemas, sabendo que Deus está no controle, quando a gente tem a mente fixa nas coisas do alto, a palavra diz que Deus manterá em perfeita paz. E a perfeita paz não é a ausência de problemas, é a gente estar em paz apesar dos problemas, né? Que nem Paulo falava nas cartas dele, que ele aprendeu a ser feliz independente da situação. Né? Quer esteja tudo bem, quer não. Tanto é que a carta de Filipenses, que é a carta da alegria que a gente conhece, ele escreveu na prisão. Ele não tinha nenhuma circunstância boa para estar escrevendo essa carta. Né? Então, quando a gente está em paz, apesar das circunstâncias, a gente percebe que é uma pessoa que tem comunhão com Deus. Então, uma pessoa que não está bem consigo mesma, a primeira coisa que ela tem que restabelecer é seu relacionamento com Deus. Para depois ela se sentir bem, e aí ela consegue ter comunhão com o próximo também. Então, com quem a gente caminha, quem caminha com a gente, né? Alguns estudos provaram que a maneira que uma pessoa é a mistura, mais ou menos, das 5 pessoas com que ela mais se relaciona. Porque a gente acaba pegando um pouco do jeito das pessoas. É engraçado, às vezes até a gente pega a gíria, né? A gente pega a forma de falar daquela pessoa. Então, quem são, né? Para a gente trazer a nossa consciência, quem são as pessoas
com que a gente mais convive, né? Claro, a gente tem vários amigos, a gente tem pessoas que a gente encontra mais no fim do ano, tem pessoas que a gente tem do condomínio, tem as mães, por exemplo, do colégio do meu filho, mas aquelas pessoas que você tem comunhão, que você tem coisas em comum, né? Quem são as 5 pessoas que mais influenciam sua vida e que você mais influencia a vida delas? É muito importante a gente, às vezes, parar para pensar isso. E escrever quem são as pessoas que eu tenho como... é comum para mim conviver, falar sempre, né? Que são as pessoas que realmente influenciam aquilo que eu faço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas pelas quais a gente pede conselhos. E o que tipo de conselho a gente tem dado para as pessoas que abrem a vida para nós. Você pode estar levando uma pessoa a tomar caminhos que não são os de Deus. Por isso que a gente nunca deve dizer para as pessoas, eu acho que, a palavra de Deus diz que, porque aí você tira a responsabilidade de dar um conselho errado que aconteceu de acordo com a sua realidade. E as pessoas têm realidades diferentes, as pessoas estão em momentos diferentes. Se você sempre trouxer para aquilo que a palavra de Deus diz, não há engano, porque aí está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Ai, mas quem que vai me ensinar como dizer isso? O Espírito Santo. Se a gente estiver alinhado com ele, é ele quem vai falar através de nós. Né? Jesus estava em comunhão com seus discípulos. Precisa de dedicação. Se eu quiser saber mais da vida de alguém, se eu quiser ajudar alguém, se eu quiser caminhar com aquela pessoa, eu preciso me dedicar para ela, em oração, conversando, me preocupando, me colocando a serviço, confiando. O livro que está falando mais da Bíblia desse estudo é sobre Timóteo, né? Timóteo era um jovem que ele aprendeu com Paulo. A carta a Timóteo é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? É uma carta, porque assim, as cartas de Paulo geralmente são para ensinar igrejas, né? Que eles instituíam as igrejas, que são pessoas, e depois ele mandava cartas para poder orientar essas pessoas. E a carta que ele escreve a Timóteo, para Tito também, são cartas pastorais que ensinam eles a lidarem com o ministério. Então era uma carta pastoral com o objetivo de instruir jovens pastores no desenvolvimento do seu ministério nas suas respectivas igrejas, tá? E Éfeso era uma cidade, a arte comercial era forte, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, né? E por isso tinha muita mistura racial, tinha muitas pessoas de vários lugares diferentes. E naquele lugar em específico, naquela região, tinha o templo de uma idolatria deles, muito conhecida, que era a tal da deusa Diana. Inclusive, uma das principais fontes de renda daquele pessoal era que passava a gente ali para pegar estátuas, imagens dessa deusa Diana para levar para outros lugares. Então, imagina o desafio dele, né, de manter firme ali o evangelho, a doutrina cristã, sendo que lá o que movimentava o comércio deles era essa deusa Diana. Tinha que combater ali a falsa doutrina. E é uma das coisas que é um papel nosso também. Hoje em dia tem tanta ensino, tanta filosofia, técnicas de se conseguir o que quer e não sei o quê. A gente precisa conhecer todas para a gente poder defender o evangelho? Não, basta que a gente conheça a palavra de Deus. É que nem nota falsa, não precisa conhecer tudo que estão fazendo de errado, basta que você conheça a verdadeira, porque você faz um filtro naquilo que é falso e naquilo que é verdadeiro. Né? E é importante a gente, percebendo que há um falso ensino para alguém, a gente corrigir na palavra. Por quê? Porque essa pessoa está sendo iludida, está sendo enganada. O nosso papel é falar, a palavra de Deus diz que, sem confrontar, basta que a gente coloque a verdade, para não deixar pessoas no engano, né? Os falsos mestres, essas fontes erradas que estavam acontecendo lá, elas iam causando, né, confusão, ela causa divisão. Passa mais um, né, para ter um... Aí. Ela causa isso, por quê? Porque cada um começa a acreditar numa coisa diferente. Aí um fala, não, mas não é assim, outro fala, não, mas é assado. Isso acontece. Isso acontece com política, quem dirá com religião.
porque o homem decidiu também querer colocar muita regra. Então, qual que é o nosso papel? A gente vê ali, ó, uma pessoa no meio de uma encruzilhada, com tantos caminhos a seguir, né? Tantos caminhos que são colocados para a gente sempre. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra por uma porta errada, por uma estrada errada, né? Então, o que Timóteo tinha que fazer? Ele tinha que admoestar, ou seja, chegar para a pessoa e falar, olha, a palavra de Deus diz que, né? Não é para ficar, ter outros deuses, idolatria. Ele tinha que ensinar, ele tinha que instruir no caminho correto. Ele tinha que ter uma postura firme. Podemos compactuar com coisas que são mentiras. A verdade pode ser dita da maneira correta, sem precisar confrontar demais a ponto de brigar. Não é esse nosso papel. Mas a verdade precisa prevalecer sobre a mentira. Não adianta a gente querer fazer a palavra de Deus daquilo que para Deus não tem, né? Não tem negociação. Nós também temos que manter essa mesma postura firme. Responsabilidade, piedade, porque se não for a piedade também, a gente fica legalista. Quer dizer, Paulo fala que ele é filho na fé, né? Ah, Timóteo é meu filho na fé. A gente fala também, a gente brinca, eu falo que a Ana Márcia é minha mãe na fé. Porque a gente sempre tem uma pessoa que é aquela pessoa que ensina a gente, independente da idade, né? Eu posso tá ensinando alguém mais velho, ou posso ter uma pessoa mais nova me ensinando, meu irmão na fé, não importa o nome que dá. Mas é aquela pessoa que está cuidando dele, você está cuidando, você está desejando, você está orando, você está torcendo, né, para que as coisas dê certo para ele. Então, ele tinha essa relação mentor e discípulo. Então, Paulo tinha confiança em Timóteo, porque senão ele também não mandaria ele para uma responsabilidade igual ele fez. Não vai ter problema, mas que a gente tem que sempre correr às escrituras para a gente ter bom testemunho da nossa vida. Chamava ele de filho na fé. Isso evidencia o preparo de Paulo para com Timóteo, né? Aquela dedicação, precisa dedicar quando a gente está investindo na vida de alguém, né? A importância que é a gente instruir bem uma pessoa, maturidade, a pessoa vai ganhando experiências nas provações. A palavra de Deus diz que se a gente tiver aprovação e tiver perseverança, né, lá em Tiago fala, seja agradecido por passar por toda e qualquer tribulação. Quem que vai ficar agradecido de passar por problema? Mas que quando a gente entende que isso, com perseverança na palavra, vai levar a gente por uma maturidade de fé, e leva a gente a níveis maiores. Depois você não passa mais por qualquer probleminha, de qualquer maneira, né? Você fala, nossa, que oportunidade que eu tô tendo de amadurecer. É claro que muita gente não vê dessa forma, ninguém quer sofrer. Mas se a gente entender que o sofrimento, se perseverado na palavra, nos leva a lugares mais altos com Deus, né, a gente passa a realmente ficar satisfeito, feliz, né? Dá graças a Deus por ter condições de ser preparado. Todo problema vai levar a gente se a gente perseverar. Então, ter alguém que caminhe rumo à maturidade, né? Sempre é bom a gente, além do PG, né, ter uma pessoa também, pode ser do PG mesmo, que a gente se encontre com frequência, que a gente converse, evitar da gente ter, né, no nosso círculo de amigos, pessoas que influenciam nossas vidas, que não são de Deus, assim, que todos somos de Deus, mas que vocês entenderam que não tem relacionamento com Deus. E é importante a gente manter relacionamentos assim, que vão edificando a nossa vida, né? Por quê? Porque um dia a gente vai também ensinar outras pessoas. Né? A gente precisa andar com pessoas que nos ensinem e a gente precisa ensinar pessoas que estão nos acompanhando. Ser referência para as pessoas que estão chegando. Né? Um fala para o outro. É tão legal quando você pega o testemunho de uma pessoa perguntando como que ela chegou, por exemplo, até Cristo. Deus usa, né, que nem a Gi estava contando, foi uma dentista que falou de uma cantora, que falou não sei o quê, né? Então são meios que Deus usa, assim, maravilhoso, assim, é incrível a gente ver a história de pessoas contando a forma como elas chegaram. Então a gente pode ser também, né, uma ponte, uma referência para pessoas que improváveis. Às vezes ele dá vara na nossa mão, é isso que a gente não pode perder essa oportunidade. Então a gente pega o bastão e passa o bastão,
né? Tão logo alcancemos maturidade na fé, também necessitamos acompanhar os mais novos na fé. Não pode parar, tem que continuar, é um movimento, né? Pode passar? Então aí, ó, é uma explicação do que aconteceu com o Timóteo, tá? O versículo que está aí em cima, tá lá em 2 Timóteo 2,2, que diz: e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, conforme a gente aprende as coisas da palavra de Deus, né, a gente também está confiando que essas pessoas também vão falar disso para outros. Então, Paulo ensinou Timóteo, que foi ensinando homens fiéis, cada um desses também ensinou mais, e assim acontece a multiplicação. Né? A gente vai confiando no ouvido de outras e tomar cuidado para não deixar parar na gente, porque às vezes a gente ouve coisas, tem uma oportunidade de dizer e não fala. Né? Eu sempre peço para Deus não me deixar perder a sensibilidade de perceber as oportunidades que Ele me dá. Porque às vezes acontece da gente estar tão distraída com as nossas coisas que a gente não percebe uma oportunidade de dar uma palavra, fazer um convite, né? Para finalizar, como eu amo e como é muito necessário, vamos fundamentar aquilo que nós conversamos na palavra de Deus. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10:24. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:34 e 35.